Meus amores, bom dia. Bom, hoje mudaremos o nosso enfoque, a gente vai lá para o lado da Índia, a gente vai mencionar um pouquinho lá do século XVI a.C. e século II a.C. e a gente vai fechar esse período de antes de Cristo agora, tá? A partir do semestre que vem, a gente já vai começar a falar tudo depois de Cristo. Então a gente já vai entrar em coisas que talvez vocês estejam mais adaptados, até mesmo por conta de documentários, notícias, jornais. Então fica mais fácil de se imaginar. Então hoje a gente vai terminar falando sobre o Código de Manu e o sistema de castas. Então nós estamos lá na Índia. Para quem se lembra de uma novela chamada Caminho das Índias, vai se lembrar que a Índia tinha como que essa novela que se retratava na Índia, ela tinha uma finalidade também de demonstrar esse problema relacionado ao sistema de castas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Evidentemente que a problemática, a questão sociológica da existência de castas não é o objeto de estudo nosso. Nosso objeto de estudo são os reflexos desse sistema de castas no Poder Judiciário e na questão do direito como um todo, tá bom? Agora, o que vocês precisam entender é o seguinte: ali onde fica a Índia, em um período da história, lá no século XVI a.C., teve uma invasão, que foi uma invasão ariana, e que houve ali uma mistura, um choque de culturas deste povo com o povo que lá estava. Esse povo que lá estava se chamavam Drávidas, então houve essa fusão de culturas. Com essa fusão de culturas, esse choque de culturas, nasce um complexo sistema de castas. E esse sistema de castas, pessoal, contempla todos os indivíduos, e esses indivíduos são contemplados de forma permanente e, pior, de forma permanente e hereditária. Então, uma pessoa que nasce em uma determinada casta, ela vai morrer numa determinada casta, e os seus filhos permanecerão nessa casta de onde ele nasceu, de onde ele veio. Então, a sua classe ela é determinada já com o seu nascimento e de acordo com a sua linha sucessória. E é impossível qualquer mobilidade social. Não é possível que uma pessoa, por exemplo, de casta inferior alcance a classe superior por seu mérito, por exemplo, por meritocracia. Isso não existe no sistema de castas, ok? Então isso passa a acontecer quando desse choque de culturas lá do século XVI a.C. Mas é importante entender que nós vamos estudar um período que estamos lá no século II a.C. Por quê? Porque a gente consegue encontrar uma literatura antiga chamada Smritis. Nessa literatura a gente já conseguia ver alguma coisa embrionária do sistema de castas. Mas ela não foi a literatura, o código mais famoso. O código mais famoso foi o Código de Manu. E esse Código de Manu, ele surge lá no século II a.C. Então, o que a gente vai falar hoje nesse vídeo é sobre o Código de Manu, sobre o sistema de castas que existia bem antes, mas nós estamos em um período, em um tempo e espaço na Índia, no século II a.C., quando da existência do Código de Manu, ok? Pessoal, esse Código de Manu, ele não tinha uma finalidade de ser um texto jurídico tão somente. Ele traz questões filosóficas, questões sociológicas. O seu objetivo era trazer uma cultura hindu, cultura da Índia, uma cultura que fosse enraizada. Então, o seu objetivo não era criar texto jurídico, normas, leis, jurisprudência sobre os assuntos, não. Tanto é que vocês vão ver que muitas das condutas que eram penalizadas são penalizadas por causa do sistema de castas, por conta dessa sistematização da cultura hindu. Então, muito cuidado, o Código de Manu não foi necessariamente um código de texto jurídico, porque não foi. É um código que teve uma finalidade de criar uma cultura hindu e uma cultura que tivesse um viés religioso, tá? Assim como outras várias culturas, os indianos, o povo hindu, eles se apegaram às lendas para poder criar esse código. Então, como muitos outros povos, a origem da sua legislação, que é o Código de Manu, teve uma origem mitológica, tá? Entendam o seguinte: o personagem Manu não é necessariamente um legislador. Então, não é Manu que existe e Manu realiza um código. Não. Chama-se Código de Manu, mas Manu não é um legislador. O que acontece, pessoal?
neste período, com esse sistema de castas, o direito ele assume ares sagrados na crença, no mitológico, na crença do sagrado, na crença do divino, sendo que os brahmanes tornam-se a classe mais alta de uma pirâmide social. Esses brahmanes seriam os sacerdotes, e esses sacerdotes são aquelas pessoas que são intermediárias dessa revelação divina. Tá? Então, o Código de Manu ele foi criado pelos brahmanes. Esses brahmanes é o topo da pirâmide social. Ele é a classe mais alta, é a elite desse sistema de castas, sendo que eles representam os sacerdotes desse povo. Então, é a classe mais alta, a classe mais respeitada, a classe mais experiente. Fechado? Com a criação desse código pelos brahmanes, foi criado então todo um sistema de crenças, evidentemente que trazendo muito mais privilégios para os brahmanes do que para as castas inferiores. A gente sabe que existem algumas castas que são intermediárias, algumas castas que são ruins e algumas que são muito ruins. Na verdade, a gente tem 5 castas diferentes que são as 5 castas mais famosas. Mas existem dentro das próprias castas subcastas. Se vocês pesquisarem mais sobre o assunto, vocês vão ver que existem mais ou menos 400 castas. Porque dentro de cada casta existem ainda subdivisões. Evidentemente que a gente não vai ver isso, a gente vai ver o geral, né? O que a gente realmente precisa saber. Então, no topo dessas castas, nós temos os brahmanes. Na sequência, nós temos os guerreiros, que são chamados de kshatriyas. Kshatriyas são esses guerreiros. Eu vou deixar a pirâmide aqui do lado para vocês poderem seguir comigo, porque são nomes diferenciados. Vêm esses guerreiros que também vocês descobrirão que eles são os juízes da época. São os reis, tá? Não necessariamente o Brahmane é o rei do local. Lembre-se que Brahmane é o sacerdote, tá? Então, não necessariamente é o rei. Então, na sequência, vem essas pessoas que são os guerreiros, que podem vir a ser os reis, que podem vir a ser também pessoas aí da classe média alta, vamos colocar assim, tá? Na sequência, a gente tem os vaixás. Os vaixás são os comerciantes, aquelas pessoas que ficam na finalidade de compra e venda, escâmbio, por aí vai. Então, nós temos ele na classe inferior. Na outra classe, embaixo deles, a gente tem a classe dos Sudras. Os Sudras, pessoal, são pessoas que são desprezadas pela sociedade. E eles se encontram no último lugar da pirâmide. Então, 4 pessoas aí que estão na pirâmide, a começar pelos Brahmanes e a terminar pelos Sudras. Eles são os últimos, é como se eles fossem os pés de Manu e os Brahmanes fossem a cabeça, tá? Então, esses Sudras são as pessoas que são maltratadas, que são indesejadas. E como eles são nascidos e herdam essa casta, não tem muito o que eles fazerem. Então, são aquelas pessoas que trabalham como garis, como faxineiros. Então, são pessoas que são indesejadas, maltratadas pelos membros das classes superiores. Mas, além desses 4, nós temos ainda um que sequer faz parte da pirâmide. Ele não participa da pirâmide, que são os Dalits. Os Dalits são os esquecidos. Eles são considerados, eles são conhecidos como sendo o pó dos pés de Manu. Então é pior ainda do que os Sudras, que são os pés de Manu. Aqui os Dalits, eles são o pó dos pés de Manu. Então, para você ver que são aquelas pessoas mesmo que não têm sequer nenhum tipo de emprego, que vivem à mercê de doações, que vivem nas ruas. A Índia hoje é um país que é muito desenvolvido na esfera científica, por exemplo. A Índia ela produz 90% dos medicamentos que são enviados para o Brasil. Então, a gente vê que ela é rica nesse sentido. A maioria dos nossos medicamentos vem de lá, 90%. Mas ela tem uma pobreza escancarada e uma miserabilidade muito grande por conta do reflexo dessa existência de castas. Vocês vão ver comigo até o final da aula que esse sistema de castas, por lei, não existe mais desde 1947. Agora, depois de Cristo. Depois disso, não se pode falar mais de existência de castas na Índia, mas a gente sabe que isso culturalmente está enraizado. Isso ainda existe com muita força na Índia. Então, as pessoas elas não conseguem se ascender no meio social, porque elas ainda são vistas como os Dalits, como os Sudras, tá? Então,
Ainda que isso hoje seja proibido, isso é visualizado para quem vive lá, tá? Então, professora, se me perguntar, ainda existe o sistema de castas? Legalmente não, mas culturalmente existe e muito enraizado. Existe esse preconceito, tá? Bom, pessoal, acontece que é o seguinte, o Código de Manu, então, ele é um código que é recheado de normas sociológicas, filosóficas, religiosas e, de certa forma, regras do sistema jurídico. São 12 livros que compõem esse Código de Manu e o assunto que tem um teor jurídico maior não são assuntos tão grandes assim, porque eles entendiam uma coisa que se chamava Dharma. O que é o Dharma? É que você sabe o que fazer para ser bom. Para você ser bom, você tem que tomar certas condutas corretas, condutas boas para o próximo. Você fazendo esse tipo de conduta, essas boas ações, quer dizer que você está indo bem na sociedade hindu. A partir do momento que você não tem este Dharma, de ser bom, de ser solidário, de ser caridoso e por aí vai, quer dizer que você não está indo bem nos passos da legislação hinduísta e pode ser penalizado por isso. Então, em relação ao texto jurídico, pessoal, a gente não tem um conteúdo imediato dessa situação, tá? O que a gente tem são, assim, dispositivos que demonstram que a pessoa tem que tomar uma conduta correta, uma conduta boa, uma boa ação, a depender do caso concreto que estejam. E isso se chama, tem um nome, e esse nome se chama Dharma, essa nomenclatura, tá? Esses nomes confusos estão indo para vocês no material escrito, então, se você não tá conseguindo muito acompanhar por conta desses nomes, pega ali para dar uma olhadinha que vocês vão conseguir visualizar comigo. Tá bom? Então, olha só, nós estamos em um sistema em que o sagrado, ele tá entrelaçado com as normas jurídicas, as normas sociais, as normas filosóficas. Tem que existir um olhar íntimo e singular de cada pessoa para si mesmo. Então, há esse entrelaço, essa ligação umbilical entre o sagrado e o profano, entre o sagrado e os textos jurídicos, ok? Tem um livro, que é o livro 8º do Código de Manu, e nesse livro 8º, nos primeiros artigos, a gente consegue visualizar que a Índia traz um sistema jurídico bem embrionário com a criação de uma corte chamada Corte de Justiça, que era presidido pelo rei. Então, o rei realizava os julgamentos que iam para essa corte de justiça. Professora, como que funcionava isso? Tinha um processo? Não sei te dizer, porque isso não tem dentro do Código de Manu, nós estamos falando de antes de Cristo. Porque houveram mudanças ao longo do tempo, principalmente com a conquista britânica da Índia, tá? E aí houveram modificações. A gente tá aqui no século II a.C., mas não necessariamente a coisa se manteve assim até 1947, tá? Depois de Cristo. Então, bom, a gente tinha ali nesse livro um censo de administração judiciária com a criação dessa corte de justiça, no qual era presidido pelo rei, e o rei realizava os julgamentos que chegavam até eles. Agora, o rei não era o Brahmani, lembra que eu falei isso para vocês? O Brahmani era o sacerdote. O rei, ele era instituído por um Kshatriyas, que é aquele segundo da pirâmide. O primeiro é o Brahmani, o segundo vem eles, tá? Então, o rei é ele que é o detentor do poder de julgamento. Mas, olha só, a partir do momento que eu sei que o rei não é de uma casta superior, é de uma casta inferior, que existe alguém acima dele, a gente pode entender que o Brahmani tem, que é o topo, que é a cabeça, tem alguns privilégios, dentre eles de acompanhar os processos que o rei se faça julgamento. Então, todo rei tinha que andar com trajes humildes, de forma humilde, e sempre estar acompanhado de um Brahmani como seu acompanhante. Então, o rei sempre teria um Brahmani ao seu lado, um sacerdote, que iria ajudá-lo a colocar fim num conflito social que chegou até ele, tá? Num conflito sociológico, num conflito jurídico que tenha chegado até ele. Então, não necessariamente ele realizava o julgamento sozinho, porque ele tinha sempre um Brahmani junto com ele. Os hindus, pessoal, também falam sobre as fontes de direito. Então, existia essa corte, existiam algumas fontes. Como assim fontes, professora? No que eles se apegavam para efetuar o julgamento?
Aonde eles sabiam que determinada conduta era crime ou não? A primeira coisa que eles deveriam visualizar eram costumes particulares, locais de cada casta. Então, cada casta tinha um costume, e a depender de onde essa casta residia, era um costume diferente. Então, ele tinha que saber desses costumes particulares, locais de cada casta, da família e também dos códigos de leis. Então, ele fazia um misto ali para poder realizar esse julgamento. Essa era a fonte do direito. Lembre-se que o principal é a questão cultural da própria casta, tá? Além disso, o Código de Manu, ele tinha uma finalidade boa de... Nossa, que inverno, o tempo tá muito seco. Tinha uma finalidade de organizar meios de provas. Então, como que essas provas elas iriam ser colhidas? Principalmente as provas testemunhais. O que a gente consegue tirar do Código de Manu é que, basicamente, as pessoas que poderiam ser testemunhas eram os homens, então as mulheres já eram excluídas, os homens que eram dignos de confiança. E esses homens iriam conhecer os seus deveres, iriam se livrar da cobiça e iriam prestar o seu testemunho. Eram basicamente essas pessoas, mas não eram todos os homens, não. A gente já sabe que mulher não poderia. Mas existia também uma proibição relacionada Oi. Pessoal, desculpem por ter tido que cortar o vídeo, mas chegou uma pessoa que eu tive que dar um pouquinho de atenção e eu tava gravando o vídeo, então peço desculpas por essa interrupção. Mas continuando, nós estávamos falando sobre os meios de prova e, em especial, a prova testemunhal. Essa prova testemunhal, ela deveria ser realizada por homens de confiança que seriam livres da cobiça. Então, mulheres já não poderiam prestar testemunho, tá? Mas, além disso, não eram todos os homens. Por exemplo, não eram admitidos pessoas que fossem amigas, homens, né, no caso, amigas, inimigos, pessoas que agissem de má fé, teólogos, estudantes, atores, pessoas que fossem de baixa renda, de casta inferior, pessoas doentes, pessoas que fossem muito cansadas, pessoas de classes misturadas, ou seja, de castas misturadas, pessoas que casaram ali entre si, pessoas que passavam fome, passavam sede, pessoas que tinham que estavam apaixonadas, pessoas que eram ladras, que tinham ocupações proibidas, que tinham ofícios cruéis, ofícios degradantes. Então, assim, a gente tinha várias proibições relacionadas à prova testemunhal. Então, basicamente, deveria ser o homem que não tivesse essas peculiaridades. Essas peculiaridades estão indo para vocês no documento. Fechado? Muito bem. Além disso, pessoal, outra característica que nós tínhamos nessa época eram as penas consideradas cruéis e degradantes. A gente conseguia visualizar isso. Tanto é que existem disposições que falavam, por exemplo, que o rei tinha que despejar em si mesmo óleo fervendo na sua orelha, salvo engano, caso aconselhasse algum brahmane, porque era de casta superior. Então, se ele fizesse isso, deveria haver esse derramamento de óleo fervendo em sua orelha. Então, olha só que pena cruel e que pena degradante, mas não era só ela, não. A gente tinha algumas outras. Por exemplo, se alguém levantar a mão a um superior, ele teria que ter a mão cortada. Era possível verificar a detenção com utilização de ferros, diversas penas corporais. Tá tudo indo no material de vocês. Outra situação que era visualizada era o Instituto do Levirato. Isso a gente não viu ainda em nenhuma matéria de história. O Instituto do Levirato, pessoal, era a possibilidade, no nosso estudo de hoje, na verdade, não era nenhuma possibilidade, era uma obrigatoriedade de o irmão do marido se casar com a sua esposa caso ele tivesse falecido. Então, se o marido faleceu, o seu irmão deveria tomar a viúva como a sua esposa. Então, isso era o Instituto do Levirato. Inclusive, essa nova esposa, ela deveria estar sempre de branco, nas estações favoráveis, no período fértil, até a sua devida concepção. Então, ela passava a ser posse do irmão do marido falecido. Isso era o Instituto do Levirato, tá? As mulheres, pessoal, como forma excepcional, elas eram condicionadas a se casarem muito cedo na cultura hindu, tá? Essa prática, ela ocorre ainda hoje, ainda que tenha sido abominada e proibida em 1929, agora que foi proibido isso, em 1929. Mas tinha como dispositivo a possibilidade
de uma pessoa, de um homem mais velho, casar com uma adolescente ou até mesmo uma criança. Existem dispositivos que informavam o seguinte: os homens que detinham 30 anos de idade poderiam se casar com uma menina de 12 anos de idade, enquanto que um homem de 24 anos de idade poderia se casar com uma criança de 8 anos de idade. Então a gente via aqui uma questão de vulnerabilidade das mulheres que eram criadas para o casamento e inclusive casavam-se muitas das vezes ainda quando crianças, tá? Isso ainda é visualizado hoje, mas mais em locais interioranos, no interior da Índia, mas foi proibido em 1929, mas ainda assim a gente visualiza esse tipo de conduta, porque culturalmente isso ficou enraizado, infelizmente, tá? O Código de Manu, pessoal, submetia a mulher a condições extraordinárias e, inclusive, deixava sempre claro que a mulher tinha um caráter de submissão em face do homem, em várias situações diferentes. Mas, em alguns dispositivos, a gente consegue visualizar a possibilidade de alguma certa segurança que era dada à mulher. Por exemplo, se o homem tivesse negócios no exterior e tivesse que viajar, ele deveria deixar meios de subsistência para a mulher. E por que ele deveria deixar meios de subsistência? Meios para que ela vivesse aqui em paz. Porque entendia-se que a mulher ela era um ser inferior e, ainda que ela fosse muito virtuosa, ela poderia ser atormentada pela fome, pela pobreza e poderia realizar alguma conduta que fosse prejudicial ao instituto familiar, tá? Além disso, a mulher, ela sempre estava sob guarda de alguém. Então, ela estava sob guarda do seu pai quando ela não era casada. Quando ela era casada, ela ficava sob guarda do seu marido. Quando o marido era falecido e ela se tornava uma viúva, ela ficava sob guarda dos seus filhos. Então, a mulher, ela não tinha uma independência. Ela sempre estava submissa a algum tipo de autoridade masculina, seja o pai, seja o marido, seja os seus filhos. Então, ela não conseguia conduzir a sua própria vontade, nem mesmo na velhice. Então, a gente vê uma situação aí deplorável relacionado ao gênero, né, ao nosso gênero no direito hindu, tá? Agora, outra coisa que era proibida no Código de Manu e tinha uma finalidade, que era a finalidade de não causar prejuízo aos reinos, era a proibição da prática de jogos de azar, porque os príncipes tinham o hábito de realizar essas condutas, de realizar muitos jogos e com isso tinham perda de reinos, perda monetária, perda pecuniária. Então, para evitar isso, os jogos eram proibidos. Havia dispositivo relacionado a roubo e furto e eles eram divididos. Roubo era uma coisa, furto era outra. Roubo era mediante violência e furto sem violência, assim como é hoje, isso lá antes de Cristo. A gente também consegue ressaltar aqui uma situação de que o credor, ele poderia cobrar o devedor e ele poderia cobrar de todas as formas que ele achasse necessário. O credor é aquela pessoa que tem que receber o dinheiro da dívida, tá? Então ele poderia utilizar de astúcia, de ameaça, de medidas violentas para poder receber aquele valor ou aquela determinada coisa que está em dívida. Então ele tinha aí ampla possibilidade nesse sentido. Outra situação que a gente consegue verificar muito bem em relação ao direito processual hindu, ao direito processual indiano, ao deslinde do processo propriamente dito. Eles tinham uma grande preocupação com o devido processo legal, ou seja, se acontecesse algum problema dentro do processo, como por exemplo um falso testemunho, deveria haver a nulidade do processo, o processo deveria começar tudo de novo. Hoje, pessoal, no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, existem também as causas de nulidades processuais, no qual o processo ele tem que começar tudo de novo, ou então tem que começar da onde está o problema. Então, hoje a gente consegue verificar essas questões de nulidades processuais, mas isso já era visto lá antes de Cristo, quando a comunidade hindu. E quando houvesse, por exemplo, o falso testemunho, era como se todos os atos realizados não tivessem sido feitos e tivessem que ser feitos novamente, tá? Agora, por ser o Código de Manu uma coisa extensiva ao poder religioso, a gente consegue ver que comumente era empregado a finalidade religiosa, é possível então visualizar que os ordalhos também faziam parte desse povo. A gente já viu bastante sobre ordalhos, a gente consegue visualizar aqui
uma situação falando, por exemplo, que a quem a chama não queima, deverá jogar a pessoa no rio e verificar se faz ela sobrenadar. Então existiam os ordalhos, que a gente já viu bastante, né, do que se trata. Mas o que mais assusta no que tange ao Código de Manu é a existência de inúmeros artigos relacionados à proibição ao adultério. A gente tem 68 artigos relacionados a esse assunto. E isso tinha uma finalidade que não era só religiosa, não era só a manutenção da família, era principalmente manutenção da casta. As pessoas tinham que se casar quando da mesma casta e tinham que evitar o adultério, que evitaria, sim, a mistura dessas castas. Então, a finalidade era muito mais do que a manutenção da família, e sim a manutenção das classes sociais, daquela pirâmide social. A gente tem muitos dispositivos que penalizam condutas dessa mistura, dessa possibilidade de adultério. Por exemplo, alguém que tentasse seduzir mulheres que eram casadas poderiam ser mutilados. Pequenas condutas poderiam ser presumidas como sendo adultério. Por exemplo, pequenas condutas como sentar ao lado da mulher, de uma mulher que fosse casada. Isso já era entendido como sendo adultério, como sendo um adultério, inclusive, de consentimento mútuo. Aquela mulher que foi infiel ao seu esposo, ela deveria ser devorada por cães, no meio de todo mundo, de forma pública, até a sua morte. Então a gente tem alguns dispositivos que a gente vê penas cruéis e degradantes, mas principalmente por conta do adultério, tá? A gente tem penas para o adúltero, para o seu cúmplice, que deveriam ser queimados, carbonizados até a morte, e essas pequenas condutas que poderiam presumir a existência de um adultério, tá? Então, pessoal, o direito hindu, ele tem várias disposições graves, sérias, mas ele sofre muitas alterações ao longo do tempo, principalmente no campo do direito de propriedade, no campo do direito das obrigações de fazer, obrigação de pagar, obrigação de dar, por conta da ocupação britânica e com a existência do common law, tá? E outra situação que a gente viu, eu falei, acho que foi no início do vídeo, que em 1947 foi abolido o Código de Manu e foi proibida essa questão de castas, né? Mas mais de anos já se passaram e a gente ainda consegue ver essa humilhação de castas mais baixas. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem uma série na Netflix. Fica aí como material complementar para vocês. Eu já assisti, uma das séries que eu acho assim, de documentário mais fantásticas. É um documentário real que se passa na Índia e mostra o problema social que se tem nessa sociedade, principalmente dos Dalits, que é o pó do pé, né? Que é aquelas pessoas que são retiradas da sociedade, que são totalmente excluídas, mas não só dessas pessoas que são os Dalits, dos Dalits e que ainda são mulheres. Mulheres que nascem dentro dessas castas. É uma temporada só, são 4 episódios, cada episódio tem uma média de duração de 1 hora, então tem 4 horas aí de documentário. É um documentário bem legal, se não fosse legal eu não indicaria. Eu só não passo como trabalho obrigatório porque está só na Netflix, então eu não posso obrigar ninguém a assinar a Netflix para poder fazer um trabalho, não tem no YouTube. Mas para quem quiser assistir, vale muito a pena. Quem quiser ver isso aí, ver em 4 horinhas, coisa rápida, vocês vão aprender muito sobre o sistema de castas e vão conseguir entender o problema atual disso, dessa questão cultural enraizada na Índia até hoje em relação ao sistema de castas, principalmente na questão feminina. Essa série se chama Filhas do Destino. Eu vou colocar para vocês aqui o nome e um nome em inglês para ver o que vocês vão achar lá, se vão achar um ou outro. Mas se vocês não achar como Filhas do Destino, acho que está como Daughters of Destiny, que é a tradução em inglês, então vocês podem procurar os dois. Pessoal, o documentário, ele é no linguajar indiano, né? Então a gente não tá muito habituado a ouvir. Mas é muito interessante. A partir de 10 minutos de vídeo você já acostuma com o linguajar. É maravilhoso. Quem tem essa possibilidade, quem tiver tempo, assista, vai aprender muito sobre o sistema de castas, certo?
No mais, pessoal, mais uma vez, desculpa por ter tido que cortar o vídeo, mas isso acontece, né, nessa questão de EAD. Então, a gente se encontra. Eu vou postar para vocês aí até segunda-feira um novo trabalho de vocês sobre o código de Manu e sistema de castas, mas não deixem de assistir essa série, vocês vão gostar bastante. Aproveitem que vocês estão tendo home class, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!